Hoje nós falaremos de uma das maiores obras teológicas de Paulo, quando Paulo ele fala sobre o amor. 1 Coríntios 13. As paz, eu me chamo Davi e neste momento eu ouso usar as palavras de Paulo, as minhas palavras. Quando ele diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E Paulo começa a explanar esse lindo capítulo que fala sobre o amor. Então, 1 Coríntios 13 diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Nós precisamos entender que isto é uma metáfora. Sino que ressoa e prato que retine eram instrumentos na época utilizados que faziam barulho. O que Paulo está querendo dizer é que pessoas que têm os dons espirituais, eles fazem barulho, eles chamam a atenção. Mas o ensinamento que fica é, não adianta chamar a atenção pelos seus dons espirituais se você não tiver amor. E Paulo, ele continua, versículo de número 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nós precisamos entender a profundidade que Paulo está falando neste exato momento. Nós também temos que entender que neste momento Paulo também está utilizando uma metáfora quando ele diz uma fé para mover montanhas. Porque muitas pessoas pensam que literalmente mover montanhas é pegar uma montanha daqui e colocar ela aqui. Porém, não é efetivamente isso que Paulo está querendo nos ensinar neste momento. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo neste exato momento tenha uma montanha de problemas na sua vida e é exatamente isso o que Paulo está querendo te falar. Se você tiver fé, você pode mover essa montanha de problemas daqui para cá, e isso sumir da sua vida com fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas percebam, sem amor não adianta ter fé, porque os seus problemas não sumirão da sua vida. Versículo de número 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O que Paulo está querendo dizer neste momento, ainda que ele desse aos pobres tudo que ele tinha, e nós vimos isso na vida de Zaqueu. Ele era um publicano, teoricamente roubava da população, mas quando ele conheceu Jesus Cristo, ele se arrependeu, e aquele que roubava, ele passou a doar, ou seja, ele deu aos pobres, restituiu 4 vezes mais. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, diz Paulo. Nós vimos isso no Antigo Testamento. Daniel vai relatar para mim e para você. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados numa fornalha ardente. Por amor, Jesus Cristo tira eles daquela fornalha intactos. A única coisa que queimou na vida daqueles homens, enquanto eles ainda estavam na fornalha ardente, foram as amarras. Por isso, se você está em um fogo na sua vida, saiba que Deus permitiu isso para que somente aquilo que está te prendendo de adorar Ele seja queimado. Mas o ensinamento que Paulo está passando para mim e para você nesse momento é: o amor ele não é medido por ações. Mesmo que eu dê aos pobres, mesmo que o meu corpo eu dê para ser queimado, isso é ação. O que Deus está querendo neste momento não é somente ação, mas aquilo que te motivou a agir. O que Deus quer neste momento é aquilo que está dentro do nosso coração. Será que nós agimos porque nós temos em mente os mandamentos que Jesus Cristo nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, todo o entendimento, com tudo que nós temos. Amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Será que realmente foi esse o motivo que nos impulsionaram a agir? Fica o questionamento. Neste momento, Paulo realmente traz para mim e para você o que é o amor. Percebam, eu vou estar lendo junto com vocês. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Percebam agora o versículo de número 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
suporta. O amor é paciente, ou seja, ele suporta absolutamente tudo em nossas coisas. O amor, ele é bondoso, mesmo com as pessoas que nos maltratam, nós somos bondosos. O amor, ele não se orgulha, ele não vangloria, ele não se inveja. Ou seja, você não se aborrece com o sucesso dos seus irmãos. Se o seu irmão está indo bem financeiramente, se o seu irmão está indo bem nos relacionamentos, naquilo que ele faz, se alegre, porque se você tem um amor que vem de Deus, é isso que Deus espera de você. Não se orgulha, não se inveja, não se vangloria dos outros. E a palavra de Deus continua, o amor, ele não se alegra com a injustiça. E aqui eu gostaria de fazer um contraste com outro versículo, porque na Bíblia existe um versículo que diz que Deus, ele tira do ímpio e dá para o justo. Porém, irmão, se isso for uma injustiça, o amor, ele não pode se alegrar. Mas o amor, ele se alegra com o quê? Com a verdade. E eu e você, nós sabemos o que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo de Deus é a verdade, os 10 mandamentos é a verdade. Oséias vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas perceba, não é saber da verdade. O saber da verdade não liberta, é o conhecimento da verdade que nos liberta. E o que Paulo está dizendo para mim e para você neste momento é que o amor, ele se alegra com a verdade descrita na Bíblia. Versículo número 7. Prestem atenção. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que eu quero que vocês prestem atenção neste momento é o seguinte: o crer e o esperar, ele está entre o sofrer e o suportar. E aqui nós não estamos falando do amor para com Deus, nós estamos falando do amor para com as pessoas, o segundo mandamento de Jesus Cristo. E sabe por que está colocado assim na Bíblia? Porque o amor, ele sempre vai crer na melhora dos outros e ele espera pelo que os outros melhorem. E nesse processo de crer e de esperar, tem um caminho. E nesse caminho, muitas vezes, nós sofremos. E é por isso que nós precisamos suportar o processo até que realmente a pessoa seja mudada pelo amor. E Paulo continua dizendo, olhem o versículo de número 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, conhecimento passará. Meus irmãos, aqui nós estamos falando de algo teológico, mas algo também muito profundo. Ele está dizendo que o amor nunca perece, ou seja, o amor, ele nunca morre. Mas ele diz para mim e para você, as profecias desaparecerão, as línguas passará, o dom de conhecimento cessará. Ou seja, nós precisamos entender, meus irmãos, que muitas pessoas dizem que os dons, esse dom de profecia, o dom de línguas, o dom de sabedoria, eles ficaram no tempo dos apóstolos. Ou seja, que eles cessaram. Mas eu e você que estamos vendo esse vídeo, nós sabemos e muitas vezes nós percebemos dentro das nossas igrejas locais que esses dons, eles ainda estão presentes. Então esses dons, eles cessarão quando? O versículo de número 10 responde para mim e para você, porque ele diz o seguinte: quando, porém, vier o que é perfeito, e quem é perfeito neste momento? Jesus Cristo. Ele passou neste mundo perfeitamente, ele obedeceu, ele cumpriu a lei perfeitamente. A sua alma não conhecia a iniquidade, o seu espírito nunca teve transgressão, ou seja, ele é perfeito, e quando o perfeito vier, olha o que o versículo continua dizendo: o que é imperfeito desaparecerá. E o que desaparecerá? O dom de línguas, o dom de profecias, o dom de conhecimento. Por quê? Porque esses dons, eles são terrenos, eles ficarão aqui. Porém, existe um dom, meus irmãos, que ele é eterno. Assim como o versículo de número 8 está dizendo, ele não perece, ele não morre, ele é eterno. Porque assim como Colossenses, ele diz para mim e para você, o amor, ele é o elo perfeito que une todas as coisas. Ele estará presente nos céus e ele será o elo que nos unirá em adoração, em oração, em louvor, em prostração, em adoração ao nosso Rei Jesus Cristo. Portanto, o dom de amor é o único dom que estará presente nos céus, é o único dom que estará presente na cidade santa. E simplesmente por isso, ele é o maior dom que existe. E passando para o versículo de número 13, para encerrar, Paulo diz o seguinte: assim permaneçam agora estes três, a fé,
a esperança e o amor. Porém, entre os três, o amor é o maior deles. O que nós temos que entender neste momento, uma fé, mesmo que ela seja genuína, que brote da palavra de Deus. Por que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda ele é genuíno. Os cientistas não conseguem fazer melhorias nele, ou seja, ele não é assim como um grão de milho mutável. Portanto, eu e você, nós temos que ter esta fé, essa fé que vem diretamente da palavra de Deus, pura, genuína, que não muda. Mas Paulo, ele alerta, sem amor, mesmo que tenha esta fé, de nada valerá, porque o amor é maior do que essa fé. Esperança remete a esperar. E nós temos que entender que Deus age no tempo certo e não no tempo no qual nós temos que ter. Porém, para nós esperarmos em Deus, nós precisamos ter amor, porque Deus é amor. E para nós esperarmos nele, nós precisamos ter amor. E simplesmente por isso que o dom de amor é o maior dom que existe. Eu termino esse vídeo falando algo muito forte que o meu pastor ele falou um dia. Nós vimos pessoas correndo atrás de dons espirituais. Todo mundo quer falar em língua, todo mundo quer ter o dom de milagres, todo mundo quer ter o dom de conhecimento e de sabedoria. Porém, o que nós menos vimos é pessoas correndo atrás do dom de amor. O que nós temos que ter em mente é que o dom de amor é o maior dom que existe, é o elo perfeito, é o dom que estará nos céus conosco. Por isso, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque semanalmente nós estaremos fazendo vídeos falando da palavra de Deus, para que cada vez mais o meu e o seu amor possa crescer pelo nosso Senhor Jesus Cristo e esse amor transbordar a ponto de nós ajudarmos e amarmos os outros. Em nome de Jesus, fique com Deus e que Ele te abençoe.